Agora veja só, uma tentativa de assalto foi frustrada graças ao vídeo monitoramento. O assalto ocorreu por volta das 11 da noite do último sábado na passarela próxima ao La Salle, no centro de Canoas. Nas imagens que você vê é possível perceber um rapaz que é assaltado por um casal de ciclistas. Depois do roubo, eles tentam fugir, mas são interceptados pela Brigada Militar, acredite, em apenas 1,5 minuto depois do assalto. É isso mesmo, olha, os dois foram presos. Ambos têm antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Olha, Perdigão, Canoas tem 127 câmeras de vídeo monitoramento. Até o final do ano, mais 56 devem entrar em operação. Que bom, né? Que bom, tomara que casos como este aconteçam em Porto Alegre também, que recebeu 2.000 câmeras de vigilância para a Copa. É verdade. Bom, agora você está procurando... Né? Desculpa, que dê resultado, que né? dê resultado. Agora, diga uma coisa, você está procurando emprego? 4.500 vagas já estão disponíveis nas agências do Cine na região metropolitana. Entre elas, Dani, tem para vendedor do comércio, técnico em enfermagem, operador de caixa e também repositor de mercadorias. Entre janeiro e agosto, a Fundação Gaúcha do Trabalho inseriu 27.000 profissionais no mercado. Que bom. Boa notícia também. Agora quero lembrar que você pode participar aqui do Conexão. Já já a gente vai falar sobre eleições e você pode mandar sua mensagem pelo facebook.com/UbraTV Cultura. Pode mandar uma mensagem inbox pra gente ou fazer sua pergunta, seu comentário, enfim, na imagem do programa de hoje que está lá na nossa fanpage. A segunda-feira aí permaneceu com o céu nublado aqui na região metropolitana. Amanhã você não esqueça o guarda-chuva, tá? Porque há até previsão de temporal à tarde. Confira a previsão. A quarta será de céu nublado e possibilidade de chuva em praticamente todo o estado. No litoral, sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. Na serra, chove durante o dia e a noite. Na região metropolitana, tempo nublado durante o dia e a noite. À tarde, a chance de temporal. A mínima fica entre 14 e 19 graus. A máxima não ultrapassa os 25 graus. A colheita do trigo foi aberta oficialmente neste fim de semana em Cruz Alta, na Fenatrigo. O ministro da Agricultura, Nery Geller, participou. O Rio Grande do Sul deve colher 3 milhões de toneladas do cereal, o que equivale aí a 40% da produção nacional. Olha só. É muita coisa. Bom, e olha só, faltam 6 dias para que você tenha a oportunidade de apertar o botão na urna eletrônica e escolher o presidente da República, governador, senador e deputados. As últimas pesquisas mostram crescimento da presidente Dilma Rousseff, do governador Tarso Genro e de Olívio Dutra para o Senado. A gente conversa agora então com o cientista político e professor da URGS, Paulo Pérez. Obrigada pela presença aqui no Conexão. E também o professor de Sociologia da Unicinos, Carlos Gadeia. Boa noite também, muito obrigada por participar do nosso programa. A gente começa falando sobre o cenário nacional, né? A Marina, quando surgiu, foi aí um fenômeno, né, nas intenções de voto. Só que de um tempo para cá ela tem perdido, né, vem perdendo popularidade. O que aconteceu, na opinião de vocês? Bom, eu me lembro que eu tive aqui num programa logo mais ou menos no início da campanha eleitoral na televisão, e naquele momento, de fato, ela apareceu com um perfil de crescimento bastante grande. O que aconteceu de lá para cá foi algo que eu acredito que a gente até falou a respeito disso naquela conversa. Na minha avaliação, foi que o debate foi politizado. De lá para cá, a campanha eleitoral na televisão passou a ser politizada pelo PT, que, a despeito de alguma crítica que possa ser feita à estratégia de comunicação deles, alguns dizendo que se investiu numa propaganda do terror, né? De qualquer modo, foi uma forma de explicitar a posição política da Marina. Quer dizer, se ela levasse ao cabo o programa que ela apresentou com relação a alguns aspectos econômicos, poderia haver uma série de consequências, e o PT tentou explorar isso, né? Consequências em relação ao financiamento de programas de políticas públicas como Minha Casa Minha Vida, financiamento de bolsas de escola, Bolsa Família, uma série de coisas que, portanto, poderiam impactar diretamente na vida do eleitor.
E aparentemente isso deu resultado. Deu resultado junto com uma campanha também que circulou pelas redes, e aí não só do Partido dos Trabalhadores, mas também dos militantes individuais que existem pelo país, tentando expor um pouco da fragilidade da candidata Marina Silva no que se refere às suas posições políticas, né? Quer dizer, de lá para cá foi ficando claro que ela é bastante titubeante, hesitante em relação às posições políticas, ela volta atrás em vários pontos do seu programa. Naquele primeiro momento que a gente discutiu algumas semanas atrás, havia o problema relativo ao aspecto do programa dela tratando de direitos dos grupos LGBT, e que houve a interferência do pastor Malafaia, e ela voltou atrás, né? E outras coisas, como a independência do Banco Central. Quer dizer, há uma série de... mostra uma fragilidade, né? Então trabalhou-se um pouco a ideia de que existe uma fragilidade, primeiro, dela enquanto uma candidata que tem um programa que não está claro e que ela é hesitante, e do outro lado, fragilidade no que ela defendia e defende até então como uma nova política. Quer dizer, os opositores trataram de mostrar que não é possível defender uma nova política na medida em que ela é apoiada, ela tem o suporte de políticos antigos, tradicionais. Então acho que foi isso, a explicitação das fragilidades dela e do programa e as possíveis consequências desse programa. Acho que o debate foi politizado e trouxe consequências, né? Ela realmente perdeu muito voto. Nessa última pesquisa, só para encerrar essa parte, nessa última pesquisa divulgada pelo Datafolha no dia 23, né? É possível perceber que a candidata Marina teve uma queda drástica nas intenções de voto na região Nordeste. No Nordeste, ela perdeu em uma semana 9% de votos, que é uma região em que tem um impacto muito grande os programas de políticas de redistribuição de renda do atual governo. Agora, professor Carlos, esse fato da Dilma tá com maior, ter virado, assim, tá com mais intenção de voto do que a Marina. Isso se deve ao fato de que a Aécio está metralhando, digamos assim, nos debates e atacando a Marina, e aí acaba enfraquecendo ela, e também ao ataque da Dilma contra ela acaba ficando no meio das duas adversários, no meio do fogo cruzado, né? E além da inconsistência, o senhor acha que tem consistência no discurso dela com o PSB? Vamos, varias cosas, ¿no? Varias preguntas que estás realizando. Mas, primera cosa, vamos a partir de una cosa. Eu nunca acreditei, logo da morte de Campos, essa grande subida, né, de possíveis eleitores para Marina, ou seja, é irreal, faz parte do que em psicologia social se fala de efeito de massa, né, ou seja, há um evento que não é político e que de certa forma é a morte, né, de Campos e que incide no campo da política por uma questão conjuntural e aí leva a escolhas não racionais, não meditadas sobre algo que as pessoas acham que pode ser uma saída a partir de uma tragédia. Então, claro, perante esse cenário você vê que de 8% passa lá a 30% e todo mundo diz, bom, o quadro político mudou. Na real, o quadro político mudou de forma fictícia. E agora, com o decorrer do tempo, um pouco como eu já comentava com colegas há muito tempo atrás, vocês vão ver que Marina, o espaço político que ocupa a Marina Silva vai se desmanchando sozinho. Na medida de que, justamente como tu comentava, os outros dois candidatos, ao ver esse cenário, vão começar a bater. Então, digamos que Aécio até foi funcional a que Dilma ganhase mais votos. Ou seja, o que quero dizer é que Aécio até colaborou com que muitos eleitores de Marina fossem correndo para o colo da Dilma, não simplesmente, como bem o colega diz, por alguns posicionamentos políticos que Marina colocou, sino porque o efeito Marina de imediato é ir para um lugar político esvaziado da política, né? E que quando se começou a preencher de questões políticas se foi desmanchando sozinho, né? Então as pessoas de certa forma, e é uma tendência contínua, quanto mais se aproxima as eleições, mais as pessoas querem ter certeza sobre muitos aspectos. E principalmente, você não vai escolher candidatos, é algo também estudado da psicologia social, você não escolhe candidatos que você sabe que podem perder. Então as pessoas sempre vão a procurar aquele para se sentir também triunfador e também ganhador. Aí está o dilema. Então, como a candidata Dilma que está na frente, a tendência é que vai seguir aumentando ainda mais, quanto mais próximas às eleições, né? Agora, professor Paulo, falando do Aécio, né, ele não conseguiu manter o segundo lugar depois que a Marina aí foi lançada na disputa, né? E na semana passada, aqui no estado, ele garantiu que vai estar no segundo turno. Quer dizer, é possível isso ainda? Bom, digamos que tudo é possível, mas eu acho que não é provável. Na verdade, já
Já há algum tempo o Aécio tem um perfil de intenção de voto que é mais ou menos estável. Houve um momento em que ele perdeu um pouco, porque alguns eleitores foram para a Marina, acreditando que a Marina poderia ter chance de derrotar o PT, e alguns voltaram para Aécio quando ele cresceu um pouco depois. Mas de certo modo, existe um eleitor cativo do PSDB que está com Aécio, mas existe uma grande parte desse eleitor que está apostando mais agora na candidata Marina. Né? E eu não acredito que com uma semana de eleição esse quadro vá se inverter. Ele teria que crescer bastante e a Marina teria que cair muito. Se nós olharmos, o voto da Marina veio caindo, mas está se aproximando de uma margem que é mais ou menos próxima do que ela conseguiu na eleição de 2010. Ela terminou 2010 com mais ou menos 20% de votos. Então ela agora está com 25, 26 por aí, e portanto ela está um pouquinho acima do que ela teve antes, o que é normal. Ela agregou alguns votos de lá para cá, mas acredito que ela não caia tanto assim, nem o Aécio vai ter fôlego para subir tanto assim. E a possibilidade, você acredita na possibilidade da Dilma se eleger no primeiro turno? Eu acho que não. Eu acho que não, que o quadro não é assim. Talvez com mais tempo poderia ser, né? Igual que com Aécio. Se Aécio tivesse um mês mais para as eleições, talvez ele pudesse disputar o segundo turno, né? É questão de tempo. Porque é curioso, a morte de Campos e o ascenso de Marina desestructura un cuadro de bipolaridad que ya estaba más o menos estructurado, y entonces todos los candidatos tuvieron que se posicionar a partir de esa nueva situación. Entonces fue atípico. Entonces claro que Aécio sentiu muito golpe y él intenta se recuperar. De última, ele até não fez uma campanha eleitoral tan ruim, podría ter sido pior, né? Ele tentou se comunicar o máximo possível. Nos debates televisivos son él y Dilma los que más se destacan. A Marina fue también se desmayando. En el último debate fue realmente horroroso o papel que ela desenvolveu. Então, claro, são os dois candidatos que de fato são oposições mesmo, não? Isso está claro. Então, esse meio termo que supostamente ocupa a Marina, que vai desde evangélicos até izquierda socialdemócratas que quieren, que no gustan do PT, etcétera, etcétera. Você tem um leque tan amplio que en algún momento ese espacio político tende a también no ter nenhuma identidade, né? E aí complica, porque quando você tem que escolher alguém, tem que escolher também alguém que represente algo para você, né? Então isso é curioso também, não? Agora, no segundo turno, aí as pesquisas mostram a Dilma e a Marina bem apertadas, né? Vocês, de hoje, inclusive, vocês acham que aí o Aécio saindo e apoiando eventualmente a Marina, ela tende a crescer? Bom, me informaram há pouco que saiu uma nova pesquisa que aparentemente é muito favorável à Dilma, que ela teve um crescimento. Eu ainda não vi essa pesquisa. A de hoje mostra 9% de diferença. No segundo turno, né? Então já é um crescimento em relação à última divulgada pelo Datafolha, a diferença era menor, né? A Dilma já estava na frente, mas a diferença era menor do que essa de agora. Provavelmente amanhã o Datafolha divulga outra pesquisa. Esses institutos têm alguns problemas metodológicos, né? Quer dizer, essas pesquisas apontam algumas coisas, não dá para discutir isso no momento, mas existem algumas diferenças na apuração do Census, né? O Instituto de Pesquisa Census, o Datafolha, o Ibope e o Vox Populi. Eles sempre dão discrepâncias. De qualquer modo, a Dilma vem aparecendo na frente dessas pesquisas, né? Em princípio, suponho que os eleitores mais cativos do PSDB tenderão a migrar o seu voto no segundo turno para a candidata Marina. Acho que é muito difícil que os eleitores mais consolidados do PSDB acabem votando no PT. Porque, na verdade, grande parte do voto da Marina e grande parte do voto do PSDB corresponde a um fenômeno que tem crescido há algum tempo e que nessa eleição começa a ficar mais claro, que é o fenômeno do antipetismo. Existe um antipetismo crescente. Até o discurso do Aécio está bem isso, né? Exatamente. Você quer tirar o PT do poder, exatamente. vote, Eles captaram isso em pesquisa. A própria Marina, no início da campanha, falou algo a respeito. Obviamente, não são só votos antipetistas, existem votos contra o governo atual do PT no nível nacional. Mas há sim um crescimento de um antipetismo como uma oposição a qualquer governo do PT, mesmo que indicadores sociais e econômicos possam ter um bom desempenho, existe esse crescente antipetismo, que eu acho que tenderá a ficar cada vez maior caso o PT consiga reeleger a candidata Dilma Rousseff.
Bom, ontem à noite o candidato Levi Fidelix disse que homossexuais precisam ser tratados longe das outras pessoas e chegou a compará-los a pedófilos, né? Quer dizer, esse discurso choca, né? Mas ele, podemos dizer que ele traduz o pensamento de uma grande parcela da realidade da população brasileira? En cierta parte puede ser que traduza, assim, esse discurso não vem do nada, não é, digamos, se a gente individualiza em um candidato e toma como que, quase como piada o que ele falou, acho que estamos um pouco equivocados. Eu acho que sim, que representa uma espécie de pensamento, às vezes generalizado, não muito bem exteriorizado, pero que de fato que existe, não? Aí você vê violência contra homossexuais, todo que tem a ver não só verbal, sino também física, isso se vê cotidianamente, tanto que há um pacote de leis e normas e regras que estão sempre tentando se colocar para a defesa de tudo isso. Então, o que ele falou não está fora do que seria a cultura política, de certa forma, brasileira. Mas chocou, né? É trágico que você tenha um candidato a presidente que possa não ter nenhum tipo de argumento melhor do que falar isso. Ou seja, ele está esvaziado de o que dizer. Apelou à família, apelou ao Espírito Santo, mas não foi totalmente feio. Ele se desmancha como candidato totalmente. Não? Mesmo o fato da Marina ter retirado do site como uma das as propostas também, né? Totalmente, o caso claro. dele ainda é pior, né? Foi pior um pouco. Claro que sim, claro que sim. Agora falando um pouco sobre a Luciana Genro, né? Ela tem surpreendido aí nos debates, tem virado notícia logo depois, as pessoas têm falado muito dela, mas mesmo assim ela não conseguiu aí manter, né, os 4% de votos alcançados aí pelo Plínio, né, nas últimas eleições. Vocês acham que o que acontece que ela não consegue convencer, mas por que não cola, né, o discurso dela, mesmo ela sendo aí tão elogiada e tida aí como surpresa, né? Bom, o Plínio, provavelmente o Plínio tinha uma projeção nacional maior, né? A Luciana Genro é bastante conhecida pela sua atuação como parlamentar, mas o Plínio vinha de uma história política muito mais antiga, então provavelmente ele conseguiu capturar o voto, mais votos do que ela tem conseguido. Mas acho que, na verdade, o que tem chamado bastante atenção, no caso dela, primeiro acho que ela mudou um pouco a postura e a imagem, ela está um pouco... digamos, mais simpática na maneira de se expressar, que até então ela tinha uma maneira mais incisiva, embora ainda continue incisiva, né? Acho que desperta muita simpatia as críticas que ela faz, porque ela coloca de maneira bem explícita a posição do partido dela, ela coloca de maneira bastante explícita as críticas que ela faz às políticas, às alianças, enfim, de quem está no poder, mas ao mesmo tempo acho que não conquista tanto voto assim, porque existe uma agenda que ela defende que assusta uma boa parte dos eleitores e outra parte dos eleitores consideram muito radical. Talvez eles tenham detectado isso em pesquisas, porque no debate de ontem ela voltou a insistir o tempo todo que ela era radical sim, porque vai à raiz dos problemas, né? Tentando dar uma amenizada nessa discussão do radical. Eles devem ter detectado isso. Mas por pesquisas que eu conheço, existe essa percepção sim, de que eles são muito bons como parlamentares, porque eles são críticos e fiscalizadores, mas a população tem alguma desconfiança no caso deles assumirem postos do executivo porque consideram esse discurso radical, né? Agora, existem grupos minoritários que ela defende de maneira muito clara, por exemplo, a questão do direito dos homossexuais, ela defende de maneira muito clara. Então, acho que talvez fosse até interessante, não sei por que isso não acontece, que esses grupos, né, minoritários que lutam pelos seus direitos não votassem nela, pelo menos no primeiro turno, para expressar, né, qual é a sua postura política em relação a essas questões. O professor quer complementar? Sim, é que no eleitorado geral brasileiro, além do, como bem o colega disse, ele é uma figura local, não tem projeção nacional, ela, o eleitor sabe que não é uma escolha racionalmente válida. Entende? Ou seja, ela cumpre um papel. Nos debates cumpre um papel de crítica, de fazer perguntas, cumpre um papel como parlamentar e pronto. Você não, a população não enxerga na figura dela alguém com uma projeção como para ser presidente da República. Não por carência de nada, é uma pessoa muito inteligente, muito capacitada. Não estou dizendo, não estou tentando aqui colocar que não tem mérito. Me refiro que talvez não se saiba comunicar de uma forma, né? Ela, em determinados sectores, talvez a los que más tendría que ela chegar,
acho que resulta um pouco antipática, um pouco, vamos supor, pedante por momentos, não? Então não condiz o que diz com esse posicionamento que coloca, a vezes irônica, é uma pessoa ríspida, né? Então não resulta uma pessoa sólida como para poder ser escolhida, não é? E às vezes até um pouco excêntrica, não acho que é um voto racionalmente válido, não? Vamos voltar então a falar sobre o cenário eleitoral, só que agora vamos falar sobre o Estado, né, as eleições aqui no Estado. A gente vai falar sobre a Ana Amélia, que passou aí um bom tempo aí navegando em mar calmo, até o surgimento das denúncias da suposta aí fazenda não declarada e do CC no Senado aí na época do marido dela, né? Essa propaganda negativa do PT fez efeito, atingiu aí a campanha da Ana Amélia, na opinião de vocês? Bom, acho que sim, acho que tudo indica que sim, porque nessa última pesquisa foi possível perceber que ela perdeu muitos votos em uma semana, praticamente 10 dias, uma semana. E aí o Tarso Genro cresceu, levando a um empate. Os dois estão empatados hoje, vamos ver a pesquisa que sai amanhã, suponho que vai sair pesquisa sobre o Estado do Rio Grande do Sul. Então, o que aconteceu de lá para cá, acho que foram essas denúncias, de um lado, que circulou muito também pelas redes sociais, isso teve um impacto bastante grande, porque há um conjunto de eleitores que votariam ou até vão votar nela, não por uma ligação com o partido, mas porque identificam a candidata como uma possível boa administração. Essa denúncia pegou todo mundo de surpresa. E, em segundo lugar, porque acho que também a propaganda do PT conseguiu bater na tecla de associá-la com a Ieda Cruzius, né? De fazer uma associação, inclusive de lembrar ao eleitor que, em sendo vitoriosa, Ana Amélia deixa sua vaga no Senado e assumirá sua vaga no Senado um suplente que foi membro do governo da Ieda, o que completaria essa ligação. Então, e como foi um governo que saiu com uma avaliação bastante ruim na época, acho que isso contribuiu bastante para Ana Amélia perder votos agora nessa reta final. Professor Carlos, quer comentar também? Eu acho que sim, mas que também a Ana Amélia perdeu votos para ela mesma. Eu acho que ela não fez uma campanha boa, interessante, né? Ela se focalizou em propor questões, por exemplo, a questão de reduzir secretarias, CCs e tudo isso, né? E um pouco como também dizia o colega, que aqui se deu muito mais forte que a nível nacional, que é a questão do antipetismo. Ela e assim também a sua candidata ao Senado, Simone, se dedicaram a levantar a bandeira do antipetismo. Em alguns cola, né, en aquel electorado más convicto de eso. En otro que está tal vez un poco indeciso, termina a se desmanchar. Entonces denuncias de ese tipo, claro, terminan desestructurando una persona que justamente estructuró toda su campaña con base a algo que después ella también estaba también envolvida en algo semejante. Entonces una campaña muy ruim, con a forma que Ana Amélia quis se apresentar como administradora de una señora dura, né? A imagen un poco austera también, sí, poco comunicativa, terminou sendo que de fato muito eleitorado médio, né, vai correndo, claro, vai correndo, né, a estética, a roupa que usa, ou seja, todas essas coisas são importantes, né, na campanha eleitoral, a roupa que usa, as músicas, a forma como olha para a câmera, do perfil, tudo, cabelo, né? Tudo, os paletós de cores, um de cor, outro, coisas de ouro, ou seja, tem pessoas que dizem, mas para quem está falando, né? Sim. Então, quando você não vê propostas concretas para o futuro imediato, para resolver problemas, e diz, não, porque os outros gastaram, porque outros dizem, tá, chega um momento que tudo bem. Então, o que mais cola nela é o antipetismo. Agora, você não pode pretende ganhar uma eleição fazendo esse tipo de campanha. É como na década de 80 com o anticomunismo. Ou seja, nós estamos vivendo mais em épocas onde as pessoas, né, não estão não leem, não se instruem sobre as coisas. Não? Agora, a diferença de uma semana, das pesquisas de uma semana anterior a esta, a gente vê uma diferença entre Tarso e Ana Amélia de 10%. Uma diferença que o Tarso aumentou a popularidade de 10% para o empate. Né? Isso. Não é muito estranho que mude de uma semana para outra? Não, é pouco tempo, né, para mudar tanto, né? Vocês... Eu acho que não... essa diferença sempre existiu e daqui a pouco as pesquisas não consigam mostrar? Acho que provavelmente de um voto que não estava
tão consolidado ainda. Porque, na verdade, olhando o perfil do eleitorado da Ana Amélia, é uma coisa bastante interessante. Eu tenho dados não dessa última pesquisa, que eles não divulgaram os dados desagregados, eu tenho da outra, mas acho que isso não mudou muito. A Ana Amélia, ela tem votação em todas as faixas etárias, tirando a faixa etária de 25 a 35, ela vence em todas as faixas etárias, ela vence em todos os graus de escolaridade, e essa diferença aumenta na medida em que aumenta o grau de escolaridade, quer dizer, os estudantes universitários tendem mais a votar nela. Ela vence no interior, Tarso Genro vence na capital. Ela vence em todas as faixas de renda, e quanto maior a renda, maior a diferença. Então ela teve uma penetração bastante ampla. O que mostra que foi uma penetração ampla, mas não plenamente consolidada. Então, conforme as críticas de inconsistência também, do mesmo modo que a Marina, quer dizer, ela defende uma eficiência administrativa, e então, imediatamente vindo a denúncia do seu cargo, né, no Legislativo, isso virava uma contradição. Então, acho que não era um voto tão consolidado assim, a ponto até de dizer o seguinte: tem um dado super interessante nessa pesquisa anterior, que mostra que dos eleitores que se dizem identificados com o PT, eleitores que se identificam com o partido PT, 18% deles votariam na Ana Amélia. Percebe? Quer dizer, não é consolidado. Não é Realmente consolidado. tem algo aí que ela conseguiu capitanear, desde um sentimento antipetista, até uma insatisfação geral com os governos, até a ideia de talvez uma nova política, de sanear a administração, mas que não é exatamente algo consolidado como uma identidade política forte. E conforme as denúncias foram caminhando, ela perdeu um pouco de votação. Mas o mais importante é o seguinte: a eleição está indefinida. Provavelmente, com alto grau de probabilidade, teremos segundo turno aqui para manter a tradição, né, de eleições com segundo turno. E acho que também tudo indica que poderemos ter segundo turno na eleição presidencial, apesar dessas pesquisas. Agora, vocês acham que o Sartori ele é uma ameaça para a Ana Amélia? Esse discurso dele de não fazer promessas, né? Fazer o que tem que ser feito. Vocês acham que isso colou? O eleitor gostou? As pesquisas dizem que sim, porque ele subiu bastante. Será que ele pode ser uma das surpresas dessas eleições? Ele é outro que fez uma campanha totalmente errada. Ele, no lugar de bater na Ana Amélia, vai bater no PT. Entende? Ele não captou qual é o potencial suposto inimigo. E o inimigo dele era a Ana Amélia. Porque o PT, embora estava lá embaixo, está no governo, tende a crescer sempre, historicamente, o voto para quem vai à reeleição. Entende? Então você tem que contar que nos últimos momentos, sempre que vai para uma reeleição, vai ganhar algum voto a mais. Entende? Por aquele que não se interessa e quer que as coisas vai lá, está tudo bem, né? Que é uma grande quantidade de população. Então ele, no lugar de fazer uma campanha mais contra a Ana Amélia, foi mais contra o PT. Então se confunde ele e a Ana Amélia. Entende? Por momentos. Né? Então, se você pergunta a quem que vota o Sartori, se lhe dá o mesmo votar a Ana Amélia, de repente já te vota de repente a Ana Amélia. Né? A diferença de, por exemplo, com Tarso, que sim haveria diferença. Então o assunto é esse, que ele também não começou com uma campanha boa. Nesse sentido, pouca ameaça pode representar, né, para isso, porque ele já começa com uma campanha um pouco errada, mas também Tarso começa com uma campanha errada. Os três, assim, no nível nacional as campanhas são um pouco melhores, estadual, as três campanhas foram de um erro comunicacional fantástico. Sim. Por exemplo, veja, brevemente, em um minuto, veja como Tarso está abaixo das pesquisas durante todo o momento, tá, que Ana Amélia era supostamente a nova governadora. Quando se soube lá tempo atrás que o Olívio Dutra iba a ser candidato ao Senado, o PT levanta estrepitosamente. No lugar de seguir usando a imagem de Olívio Dutra de forma diferenciada, ocultaram. Olívio Dutra nem apareceu na campanha. Vocês veem que apareceu ou não apareceu? E quando aparece Olívio Dutra, aparece com um logomarca ridículo para uma pessoa que é um Senado, um prestigioso político do Estado, aquela logomarca daquele bigode. Eso no es algo comunicacional, eso quase asociar a ele com um clown aposentado, com um velhinho bonzinho, eso tem que ser dito. A campanha do PT foi horrível. Se ganham, é porque tem que prenderam várias velas a vários santos, porque eles desde o começo até agora, e agora encontraram essa questão de Ana Amélia, então lucraram bastante, né? Mas se não, erraram toda a campanha, ocultando a Olívia no lugar de colocar do lado de Tarso Genro a fazer a campanha, porque são duas figuras complementares, porque são totalmente distintas. Falando do Olívio, Falando do Olívio, bom, eu queria fazer algumas perguntas aqui, nosso tempo já está quase acabando, mas sobre o Olívio Dutra, conseguir virar essa disputa ao Senado, mas ainda tem uma margem de erro, né, que pode colocar ele, né, quase empatado
com o O Lazier Lazier Martins. Martins. Isso. O fato do o Lazier Martins consegue tirar votos da Simone Leite e também do Pedro Simon? com essa entrada do Pedro Simon? Tudo indica, na verdade, que a entrada do Pedro Simon na campanha ajudou a tirar um pouco de votos do Lazier. E no caso da candidata Simone, né? Isso. Simone Ela tem 1% só de voto. Na última pesquisa isso não vai acrescentar muita coisa. Na verdade, os dois estão empatados, o Olívio Dutra e o Lazier. Né? O Olívio Dutra está numa dinâmica de aumento de votação, mas os dois estão tecnicamente empatados. A eleição está bastante indefinida. Acho que os indecisos vão fazer diferença, os né? indecisos vão fazer diferença e talvez faça diferença o eleitor do Pedro Simon, de repente, nessa última semana. Aí é uma coisa importante, a eleição para o Senado, às vezes ela tem reviravoltas na última semana, porque agora é uma vaga só em disputa. Sim. E então, do mesmo modo que o Pedro Simon conseguiu tirar um pouco de voto do Lazier, pode ser que pela subida do Olívio Dutra agora, o eleitor que foi para o Pedro Simon, tentando bloquear a chegada do PT no Senado, possa migrar de volta nessa última semana e dar mais voto para o Lazier. Claro que isso vai depender do andamento dessa semana, porque o candidato Lazier, ele de vez em quando escorrega também na sua verborragia. Nas né? declarações Ele faz dele, umas né? declarações que às vezes... Então vai depender muito da dinâmica dessa semana. Mas está muito indefinida essa competição. Professor, quer finalizar para a gente? No, también un poco endosando que muy bien falou o colega, a tendencia sí es que Olívio va a ir aumentando los votos y que Lazier obviamente si consigue ficar cuanto más tiempo sin falar, acho que vai ser melhor para ele, né? Que é uma tendência Ou seja, que tem que ficar calado. ele vai perdendo votos continuamente, porque se coloca numa posição também muito ríspida, austera. Ele está sempre como brigado, magoado com a vida. E as pessoas querem escolher alguém que justamente seja todo o contrário de tudo isso. Então, às vezes, os políticos jogam em contra deles mesmos. Isso foi, aqui no Estado, foi fantástica essa eleição, por isso, né? Porque todos eram em contra deles mesmos. Tá certo, a gente quer agradecer a presença, então, do professor de Ciência Política da URGS, Paulo Pérez, aqui, do Conexão, e do professor de Sociologia da Unicinos, Carlos Gadé. Obrigado, voltem sempre, Prazer. viu? Muito Prazer, obrigada. obrigado. Muito bom discutir com vocês. É verdade.